Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma demonstração aqui do VM Area Operations, né? Que também foi conhecido há um tempo atrás como VM VROPS, né? VROPS. E a gente está aqui utilizando o VM Hands-on Web, que é um recurso bem interessante aí, e é gratuito, tá? Você não precisa pagar, não tem nenhum tipo de subscrição. Basicamente são vários laboratórios que a gente pode. Alguns são mais interativos, outros são mais só telas, né? Esse aqui, por exemplo, esse do VM Area Operations, ele é bem interativo, então a gente tem acesso a uma máquina com o VMware instalado, né, com o vCenter. Então a gente tem um vCenter aqui para gerenciamento do ambiente que a gente está monitorando. E a ideia do VM Area é uma solução aí de monitoração de ambientes virtuais, né? Não só necessariamente VM, tá? É uma das várias opções que a gente tem para monitoração de ambientes virtuais. E essa aqui é a cara aí da nossa interface do VM Area Operations, tá? E ele tem algumas funcionalidades bem interessantes, né? Uma que é bem legal aqui é a questão do planejamento de capacidade, principalmente quando você tem ambientes muito grandes, né? Então, por exemplo, aqui você consegue fazer o cenário que a gente chama de what if, né? Então, por exemplo, se você precisa fazer o deployment, criar um ambiente novo, né? Então, vamos supor que você quer instalar uma nova aplicação no seu ambiente virtual, né? Então, você vai colocar aqui nova aplicação, tá? E aí, essa nova aplicação, você vai ter um conjunto de máquinas virtuais, por exemplo, com dois CPUs, com 4 GB de RAM, com 100 GB de disco, né? A utilização esperada dessa capacidade, vamos colocar aqui em torno de 60%, com um crescimento de 10%, né? E você vai precisar de 4 VMs com essa mesma forma, tá? E aí você pode executar esse cenário, ele vai te falar, opa, a gente tem que colocar onde que ele vai ser executado, né? A gente, ele vai te falar se você vai ter capacidade para rodar esse recurso ou não, tá? Então que ele vai rodar o cenário, né? O cenário what if, né? E aqui ele vai analisar o ambiente e te falar se, por exemplo, nesse caso aqui a gente tem dois clusters, né? E nenhum dos dois clusters, a gente tem um cluster aqui que chama Management, né? E um cluster que chama Workload 1, né? E nenhum dos dois terão capacidade para suportar essa nova carga que a gente quer colocar, tá? Se tivesse capacidade, ele iria falar que sim. E olha que interessante, o VMware ele tem várias integrações, né? Inclusive com ambiente de nuvem, né? Então aqui ele já te dá algumas opções, por exemplo, opções que ele chama de nuvem híbrida, né? Que são opções de rodar VMware na nuvem, aí tem a VMware na Azure, no Oracle VM, no, no VMware do Google, né? VM Engine do Google, na AWS, tá? E tem as opções também de virtualização sem ser as virtualizações nativas dos provedores, né? Por exemplo, rodar lá na AWS sem ser com VMware, né? Você criando uma máquina virtual com essas características, né? A instância EC2 lá da AWS, a mesma coisa para a máquina virtual da Azure e para o Google Cloud Engine lá no Google Cloud, tá? Então ele vai te dar as opções, os custos para você entender, opa, eu não tenho recurso para criar essas máquinas no meu ambiente aqui, qual seria o custo para que eu crie essas máquinas em outras nuvens, por exemplo. Tá? É bem interessante. E eu acho que um dos principais pontos aí de soluções como essa aqui e do VMware é a questão da monitoração, que é muito importante a gente ter uma monitoração é, proativa, né? E evitar que a monitoração reativa, principalmente quando a gente tem ambientes grandes, né? Então aqui essa solução oferece várias opções, várias formas de fazer isso, né? E ele tem uma rica coleta de métricas, principalmente, né? Então se você vem aqui nas máquinas aqui, ó, você pode ver muitas métricas, né? Por exemplo, ele já vai ter alguns alertas prontos. Então, por essa máquina aqui a gente vê que aparentemente ela não tem nenhum problema, tá tudo, os alertas, a gente não tem nenhum alerta para ela, ela tem uma capacidade aí restante, né? De mais de um ano, né? Então ele faz toda essa análise de capacidade, análise de performance, tá? E a gente consegue entrar no nível de métricas muito mais profundo do que o
por exemplo, o vCenter vai ter do que um SX puro vai ter, tá? Por exemplo, tem algumas métricas aqui que são bem interessantes, por exemplo, essa aqui que é uma métrica que eu acho bem legal aqui, que é a métrica de contenção do CPU, né? Que basicamente vai ser a diferença da demanda e da utilização de CPU. E aí a gente consegue fazer gráficos de forma rápida aqui, tá vendo? Com de uma forma bem intuitiva, bem rápida, né? Então, aqui, por exemplo, a gente passa aqui a gente vê exatamente, por exemplo, que a contenção é essa diferença, né? Entre o que a máquina está demandando e o que ela está realmente utilizando, né? Então, por exemplo, aqui a demanda aqui nesse caso está um pouquinho maior, então você tem uma contenção. A contenção sempre vai existir uma contenção pequena. Essa contenção não é interessante ela ficar muito alta ali, passar de 5%. Então você vê que essa máquina aqui está com uma contenção relativamente tranquila, né? Então é uma máquina que não vai ter um problema de performance aí de CPU, tá bom? Então essa daqui é uma forma aqui de esse laboratório aqui, por exemplo, está disponível para hoje, né? É lógico que eles mudam com uma certa frequência, mas sempre vai ter um laboratório sobre as soluções. Esse do VM Area está disponível, qualquer pessoa pode entrar lá no VM Hands-on Web, tá? E navegar nesse laboratório aqui que vai ter todas essas soluções aí para você conhecer um pouquinho do vCenter, conhecer um pouquinho aí do VMware Operations, tá bom? Então é isso, pessoal. Até mais.